Olá, muito obrigada. Você assistiu nossos vídeos. Você pode continuar compartilhando e estudando junto comigo a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo. O dízimo é a ordenança de Jesus ou não? Como que o dízimo tomou uma proporção tão grande na palavra de Deus, assim, no mundo? Não somente entre os evangélicos, mas entre toda a humanidade. Afinal de contas, quem é ordenança de Deus ou não? Porque as pessoas perguntam. Mas dízimo não é ordenança de Deus? O outro dia, não é. Então entra uma dúvida muito grande no coração das pessoas. Mas eu vou dizer para você que dentro do texto bíblico, no finalzinho a gente fecha. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: não entregue o dízimo às ofertas, assim por obrigação, mas a segundo o que tiver no seu coração, disse o apóstolo Paulo. E em Levítico 27, versículo 30, Moisés disse: de todos os cereais e frutas que vocês colherem, vocês podem entregar o dízimo no final do ano. De tudo que vocês colherem durante o ano, entrega a 10ª parte no final do ano. Em Lucas 6,38 diz assim, o apóstolo diz assim: recebei mais bênçãos calcadas, sacudidas, além daquilo que você entrega. Quer dizer, você entrega o dízimo e as ofertas e fala da sua prosperidade depois. Mas é isso você com Deus. Não estou falando aqui que o apóstolo aqui ia te dar isso, está oferecendo isso para nós, não. Ele afirmou na palavra de Deus que entrega o dízimo e as ofertas e você vai ver que você vai receber medidas grandes, calcadas, sacudidas, abundância. E em Gênesis capítulo 14, 20, diz que Abraão deu o dízimo de tudo ao rei de Salém, Melquisedeque. Nesse ponto aqui, na primeira vez que fala a palavra dízimo, em Gênesis, Abraão disse para os seus súditos: separa a 10ª parte de tudo, de toda a riqueza, e entrega ao rei Melquisedeque, que estava ali na frente dele mesmo. Então isso já era uma prática anterior, não é Abraão que inventou ali naquele momento, não. Já era uma prática e que Abraão simplesmente cumpriu com o seu dever, entregando o dízimo de tudo. Não sei de quantos anos, de quanto tempo que ele levou para entregar. Então ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha naquela época, despojo de guerra e etc. E em 1 Coríntios 9, 13 e 14 diz assim: vivam do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Então aqueles que pregam o evangelho têm direito ao seu salário, como os levitas na casa do Senhor nos tempos antigos. As ofertas eram levadas para sustentar os levitas, aquele povo da época que dava os estudos bíblicos, que viviam para o povo. Então eles viviam com o salário, com as ofertas, com os dízimos que recebiam do povo, para sustento ali deles. Era justo. E Malaquias 3,10 diz assim: o Senhor dos Exércitos derrama bênção tal sobre vocês que abrirei a janela dos céus e descerá com portas de bênção sobre vocês. E Deuteronômio 14, 22 diz Moisés: tudo o que colher anualmente entrega a 10ª parte, o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Em Malaquias 3,8 diz assim: pode alguém me roubar? E Deus disse assim:
me roubais, alguém perguntou para Deus, por acaso nós roubamos alguma coisa do Senhor? E Deus diz assim, vós me roubais nos dízimos, nas ofertas, e ainda me perguntam, em que me roubais? E no versículo 11, ele diz, repreenderei o devorador para que não consuma os seus bens. Malaquias 3:11. E em Gênesis 14, 18, 20, que nós já lemos, Melquisedeque recebeu a 10ª parte de todos os bens de Abraão, que certamente já era uma prática anterior. Então Moisés ensinou, o apóstolo Paulo ensinou, Lucas ensinou, Malaquias o profeta ensinou, todos ensinaram, mas em lugar nenhum, Jesus também citou sobre os dízimos, as ofertas, dos cominhos, da hortelã, da erva doce, essas coisas assim, mas que eles não deixassem também de cumprir as leis da palavra de Deus, que estava fazendo uma coisa e deixando outra. Então, que fizesse as duas corretamente, com amor, segundo o que estiver no seu coração. Ninguém é obrigado a nada, mas quem ofertar, entregar o seu dízimo, está fazendo por gratidão a Deus, não por obrigação, eu tenho que entregar, não. Em lugar nenhum na Bíblia diz que eu tenho que entregar a Bíblia, ou melhor, o dízimo e as ofertas. É segundo o que tiver no meu coração. Se eu sou generoso e obediente, eu vou ter o retorno, porque a lei da semeadura, ela é justa. Tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu não quero plantar, então eu não vou colher. E se eu planto muito, eu recebo muito. Se planto pouco, eu recebo pouco. Então é justo. Então todos aqueles que dizimam e ofertam a casa do Senhor é para abençoar os que trabalham na obra, trabalham no evangelismo, e são dignos do seu salário, e é justo para que haja mantimento na casa do Senhor, diz também Malaquias, para que haja mantimento, para que a casa do Senhor não fique devendo nada para ninguém. Pague hoje na modernidade, pós-modernidade, pague a conta da luz, paga o IPTU, que tem algumas igrejas que ainda pagam o IPTU, o direito já é não pagar, mas precisa regularizar também. Tem muitas igrejas ainda que pagam o seu IPTU, e pagar todas as contas, todos os gastos, tudo que precisa na igreja, é preciso também de uma ajuda dos irmãos. E se os irmãos não colaborarem, não tiver desejo no coração de dizimar e ofertar, vai deixar de ter uma boa cadeira para sentar, vai deixar de ter um conforto até a mais, né? É a casa do Senhor mais bonita, mais arrumada. E aqueles que dizimam, além das necessidades locais, o pastor pode abrir novos templos e não se deixar levar pela ganância, em hipótese alguma, porque entre ovelhas também tem lobos. Mas nós não estamos falando aqui de lobos, estamos falando aqui da palavra de Deus, de certamente aquele que é generoso e plantar muito, muito colherá. Não por interesse, mas por amor. E Deus é justo para te abençoar. Mas o dízimo não é ordenança de Deus. Não é ordenança. Ele não ordenou que ninguém fizesse isso. Mas ele disse que aquele que não faz, ele confirmou em Malaquias, está roubando. Então ele deixou bem claro. Ele carimbou, ele validou todo o processo de todo aquele povo que dizimava e orientava o povo para dizimar, nem que fosse no final do ano, que nós hoje ofertamos de acordo com o nosso salário mensal. Então, cada um tem o seu tempo, mas não é ordenança. É carimbou, abençoou e as promessas dele estão sobre nós. Seja um dizimista fiel e não se preocupe se é ordenança ou não, mas faça segundo o teu coração e não segundo a palavra do homem. Que Deus te abençoe e confira na palavra de Deus. E em breve estaremos falando em novos assuntos também para edificação da sua vida. Muito obrigada, compartilha e assista sempre até o final. Obrigada.